Shalom, queridos e amados. Hoje eu quero falar com vocês sobre a festa da Páscoa. Quando eu falo Páscoa, eu estou falando da festa judaica. A primeira Páscoa que aconteceu foi no Egito. E o mês que aconteceu é o mês de Aviv, que fala de primavera. Então é o início da primavera, é quando termina o inverno e começa a primavera, né? Já passou o inverno e chegou a primavera, né? Então a mensagem de Deus para a humanidade através das estações do ano. Então a primavera é a melhor de todas, né? E esse mês é o mês chamado mês de milagres, dos maiores milagres. Então, esse mês que tem o nome de Nissan e também de Aviv. Então, esse mês é o mês dos grandes milagres, onde aconteceram os milagres da vitória do povo de Deus no Egito, quando eles venceram o maior exército do mundo, o exército faraó, e eles saíram com as mãos cheias de riquezas. Aconteceu o milagre de todos os escravos se tornarem príncipes, os pobres se tornarem ricos. O dia que não tinha nenhum pobre sequer entre o povo de Deus, a não ser os desviados ou aqueles que não aceitaram o chamado para sair do Egito. Então é o tempo de maior milagre. Esse tempo é um tempo especial, é um tempo de Deus, um tempo de maravilhas, um tempo de muita graça. E esse tempo é quando Deus parou o tempo normal, interrompeu o calendário que estava em curso, né? E iniciou um novo calendário. Agora, por que você acha que Deus fez isso? Amados, primeiramente, eu queria falar a vocês que no livro do Apocalipse, capítulo 13b, fala que antes da fundação do mundo, Deus separou um cordeiro. Então, Jesus, que é o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele foi separado por Deus, ele foi lá no tempo, na eternidade, antes da fundação do mundo. Os sábios dizem que Deus separou o cordeiro no Shabat, no sábado. Mas esse é um assunto para aulas mais profundas que nós vamos ter. Então é interessante que o Espírito eterno de Deus, ele separou um cordeiro para que o cordeiro entrasse no tempo, ou seja, o tempo que nós entendemos hoje como os dias, né, do nosso calendário, que hoje é gregoriano, mas nem sempre foi assim. O calendário bíblico é o calendário que é o calendário lunar, que os judeus seguem. Então, quando Deus ele cria os céus e a terra, ele cria o mundo, ele estabelece dentro do tempo. Então, o tempo foi criado por Deus. Vamos lá? O tempo foi criado por Deus para marcar, para funcionar. O tempo funciona aqui na nossa terrinha, nosso planetinha, aqui que o tempo está correndo. Isso é um mistério, né? Porque Deus não está dentro nem limitado ao nosso tempo ou ao nosso relógio, ao nosso calendário. Correto? Então isso é muito importante. Que isso aí pode fazer toda a diferença na tua vida. Porque muitas vezes você está andando num trem que não tem como você descer do trem, não é? Ou se for no avião, não tem como descer do avião. Eu, poucos dias, estava num barquinho lá e o pescador, né,
que estava nos levando na lancha, ele é um marinheiro, ele diz que às vezes ele fica 40 dias no mar. Quando dá uma tempestade, ele diz, não tem para onde correr. Como que ele vai correr na tempestade em alto mar, né? Então, a mesma coisa é o tempo. Quando nós nascemos, começou a girar o relógio para nós. Agora eu pergunto, é nós passando pelo tempo ou o tempo que passa por nós? Pensa um pouquinho. Na verdade, nós nascemos no tempo. E quando nós nascemos, o tempo já estava rodando. E nós entramos ali no tempo e vamos ficar um tempo aqui dentro desse tempo. Que Deus que sabe quanto tempo. Então, é importante que tudo que Deus faz aqui na Terra, ele começa primeiro dentro de um tempo. Entendeu? Quando Deus criou os céus e a terra, ali na criação de Gênesis, ali que começou a contar o tempo para nós aqui embaixo. Porém, a terra e todas as coisas que a gente não sabe explicar, onde é que estão os dinossauros, as pessoas não sabem explicar como é que tem esqueleto de dinossauro aqui, mas onde é que não tem, aqui na Bíblia não fala, ali na Bíblia também não fala da água, quem é que criou a água? Mas a água já existia ali em Gênesis 1. Então, resumindo, a terra e todas essas coisas que nós vemos, tudo foi criado em um tempo, no tempo de Deus, que é chamado de Kairos, lá em cima. Então, muita coisa, quando Deus fala em Gênesis, está criado. Já existia, né? Porque a terra estava sem forma e vazia. A terra estava ali. Então, houve uma criação da terra antes, lá em cima. E lá em cima, antes, também foi preparado o Cordeiro, que é Jesus, ok? Por que eu estou falando isso para todos? Porque quando Deus decide fazer algo, ele cria o tempo, ou interrompe o tempo e entra no tempo. Então tem o tempo de Deus, chamado tempo Kairos, e o nosso tempo chamado Cronos. Então quando Deus vai criar algo novo, ele interrompe o nosso Kairos, o nosso Cronos, nosso tempo aqui, e entra com algo dele que está lá no tempo da eternidade dele. Já está criado. Então, quando o povo de Deus estava no Egito, eles estavam num tempo ruim. O tempo estava ruim para eles. E dias maus estavam ali, né? Era terrível. Então, Deus vai criar um novo tempo. Você precisa de um novo tempo? De um novo começo? De um recomeço? Então, é com você que eu quero falar. Aí, então, Deus, ele para o calendário normal da época e fala para o seu povo, vamos começar agora um novo tempo, um novo calendário. Vocês vão fazer agora diferente de tudo que faziam antes. Então, aqui está a explicação. Como que Deus pode mudar a sua vida hoje, amanhã, depois e fazer algo novo. Esquece tudo que fez no passado, porque não foi a maneira correta e você pegou um trem que só levou você para lugares ruins. Esse trem é o tempo que você andou perdendo tempo. Então, vamos recomeçar. Então, Deus está falando assim, vamos recomeçar. E eu vou dar uma dica. Deus fala assim, eu vou dar uma dica para vocês. Nós vamos fazer um novo tempo, um novo calendário, e vamos fazer também um novo mandamento. E vamos fazer uma nova aliança com vocês. Tudo novo. Então, a aliança que Deus fez com o povo foi que, a partir daquele dia, eles deveriam servir a Deus. Então, a mensagem que Moisés traz para o povo é esta. Se vocês servirem a Deus, Deus vai tirar vocês do Egito e vai levá-los para a terra nova que manda leite e mel. O que é servir? Servir a Deus, Deus está falando que eles deveriam ofertar. Porque antes, os judeus não ofertavam. Então, lá no Egito, eles não ofertavam, não tinham para ofertar também, não faziam cultos. Então, eles não tinham o hábito de servir a Deus. E por isso eles estavam na miséria.
Agora Deus pede que eles vão fazer pelo menos 7 festas por ano e dar oferta quase todos os dias. O judeu tinha que dar oferta na primícia, começava com cordeiro, primeiro dia do mês, e depois eles ofertavam dízimos e ofertas de todo tipo. Então Deus fala assim, se vocês querem essa nova vida, vocês vão ter que aprender a ofertar e vai ter oferta quase todo dia. Então vocês escolhem, fique no Egito e não precisa ofertar, ou vem para a terra prometida, onde vai ter oferta a todo momento. Então o povo escolheu e aceitou a proposta de Moisés e falaram assim, nós ouviremos e faremos, depois entenderemos. Ou seja, estamos dispostos a fazer qualquer coisa, mesmo que a gente não entenda. Nós vamos ouvir e praticar. Amém. Pronto, ponto final. É só dizer e vai lá. Nós vamos fazer. Então eles aceitaram a nova aliança, o novo trato, o novo pacto, um novo acordo, e agora eles vão servir a Deus. Pronto. A partir desse momento, então, Deus fala assim, então tá bom, então eu vou parar o calendário, parar o tempo e começar um novo tempo com vocês. Vamos marcar. O primeiro mês vai ser esse. Que esse mês, chamado Aviv, começa na primavera, lá em Israel, e nesse dia vocês vão marcar o primeiro dia do mês. Que esse dia será marcado quando sair a lua nova. Então todo ano muda, não é a mesma coisa que o nosso, que é todo ano a mesma coisa. Esse calendário novo começa com a lua nova. No primeiro dia que a lua nova aparece, esse é o primeiro dia do mês. E esse primeiro dia será chamado o cabeça do mês. E esse dia será um dia sagrado. E esse dia eles devem dar a primícia, a primeira oferta do mês. Então, a primícia que Deus mandou eles entregar, primícia quer dizer primeiro, a primeira. Então, a primeira primícia foi um cordeiro. Não quer dizer que todo mês a primícia é um cordeiro. A primícia é o primeiro do rebanho, o primeiro da lavoura, o primeiro do salário, o primeiro de tudo. Então, poucos dias apareceu ali uma nota de 200. Quem já viu a nota de 200 aí? Vem um menino e me trouxe, olha, entrou aqui 200, ele é o Zacarias, um menino que se converteu desde pequeno. Ele disse, profeta, eu não posso ficar com essa nota aqui porque ela é primícia, ela é a primeira que apareceu. Então eu vim trazer aqui porque é primícia. E eu falei, muito bem, é isso mesmo. Quando ele entrega a primícia, a primeira, vem uma unção de príncipe. Olha o mistério. Então, vai anotando aí. Primeiro dia, entrega a primeira oferta e recebe a primeira unção de príncipe ou de princesa. Foi isso que aconteceu lá no Egito. Eles marcaram o primeiro dia, deram a primeira primícia, deram um cordeiro, e aí então eles receberam a unção de príncipe. Ouça como que é o milagre. Até aquele momento, o faraó era o chefe deles, o príncipe deles, o rei deles, tinha uma coroa. E o rei, ele dominava sobre o povo de Israel. E eles eram escravos. Agora não. Agora, quem vai ser o príncipe será o povo de Deus. E o faraó vai perder a coroa. Então é isso que Deus faz nesse mês. Imagine alguém que trabalha para um patrão há muitos anos. Ou tem alguém superior acima de você que comanda lá, fala assim, vamos usar uma linguagem talvez da política, né? O presidente hoje está mandando, ele está com a coroa na cabeça e alguém abaixo dele tem que obedecer. Mas de repente, aquele que está lá embaixo ganha as eleições e torna-se o presidente e o outro, então, que é presidente, vai estar embaixo. É mais ou menos assim. Ou seja, o rei, o faraó, vai perder a coroa, vai perder o exército, vai perder a riqueza, vai perder o poder, e quem vai receber tudo isso é o povo de Deus. Então é isso que Deus fez com o povo de Israel. Separa o primeiro dia, separa a primeira primícia, e depois, então, recebe a primeira unção. Vamos falar um pouquinho mais de primícia. A primícia é tudo que é primeiro. Seja a primeira fruta
que você vai comer, o primeiro minuto do dia, tudo é para Deus. O número 1 é para Deus, primeiro. Seja a primeira roupa, a primeira gravata, primeiro sapato, primeiro carro, primeira casa, primeiro avião, primeiro palácio, primeiro planeta, seja lá o que for, primeiro, tudo é de Deus. E sobre a primícia, nós temos estudos profundos, que quando as pessoas não davam a primícia, quando eles não davam, eles perdiam as guerras. E eles passavam a ser escravos outra vez. E quando eles voltavam a dar a primícia, eles voltavam a ser príncipes outra vez. Então, a questão de primícia é muito importante. Agora vamos ao primeiro dia. O primeiro dia de Rosh Kodesh fala assim, o primeiro dia é aquele dia que dava as primícias. E só que o primeiro dia não é só um dia, é 2 dias. Então, o dia primeiro, o cabeça do mês, ele se torna em 2 dias. Ele começa às 18 horas de hoje, por exemplo, e vai até 18 horas do outro dia e dá mais 24 horas. Então, dá 48 horas. É 2 dias que é chamado de um dia, o primeiro dia. Por que é 2 dias? Veja como é interessante as coisas de Deus. Deus deu mais um dia para que as pessoas tivessem oportunidade de quem perdeu o primeiro dia para ofertar, ele podia entregar no segundo dia. Mas é 2 dias que é chamado cabeça do mês. Então, quando você contabilizar hoje o primeiro dia do mês, é 2 dias. Então, lá em Israel, é 2 dias que a mulher tem um feriado, porque as mulheres são contempladas no dia primeiro do mês, cabeça do mês. Por quê? Tudo por causa da oferta, que as mulheres foram abençoadas. Eu conto depois esse mistério das mulheres serem abençoadas no primeiro dia do mês. Depois eu conto, agora não dá tempo, mas eu conto depois. Mas é importante que tudo está relacionado às ofertas. Então as mulheres foram contempladas porque elas souberam ofertar na hora certa. Então é importante. Então, saber dar a oferta na hora certa, servir a Deus com as ofertas, é que coloca a pessoa como príncipe, na posição de príncipe ou de princesa. Então isso é importante. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Vamos. Quando tinha lá, você já ouviu a história, que Isaac chamou Esaú para abençoar ele e consagrar ele como o primeiro da família, ali está configurado o primeiro filho era o herdeiro de tudo e era o primeiro a ser abençoado. Mas ele precisava, no dia de ser abençoado, era no dia 1º do mês, ele precisava levar a primeira oferta. Então, Isaac chama Esaú e diz, meu filho, eu estou ficando velho, eu quero abençoar você, vai lá e busca a oferta. E faz um guisado para mim, eu vou te abençoar. O filho segundo, que é o Jacó, estava ouvindo. A mãe dele ajudou ele ali e disse, olha, teu pai vai abençoar o irmão mais velho. Corre lá e vamos dar a nós a nossa oferta e vamos você ganhar essa benção aí, tá? Então ele foi o primeiro, o Jacó era o segundo filho, mas foi o primeiro a ofertar. Então aí você já sabe, né? Ele foi o primeiro a ser abençoado. Ele passou na frente do irmão. O irmão mais velho, que era o primogênito, que merecia receber a primogenitura, a bênção, mas quem recebeu foi o segundo. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ofertar. Aqui tem uma chave, queridos. Aqui tem uma chave. É importante que aquele que é o primeiro a ofertar, ele é chamado de príncipe. Então, o príncipe tinha que ser o primeiro. É tão importante essa questão de príncipe que eu escrevi um livro, não lancei o livro ainda, falta dar mais uma corrigida, mas eu vou mandar fazer um e-book para esses dias e vou lançar para os nossos filhos da escola profética para aprender. Os primeiros 13 dias do mês, desse mês, cada dia lembra de um príncipe. Cada dia, em todas as sinagogas do mundo, eles citam o nome de um dos 12 príncipes. Estes príncipes eram tão importantes em Israel que quando Salomão recebeu a maior unção de todos os tempos, ele se tornou o homem mais rico do mundo, ele recebeu uma unção de riqueza. Deus disse para ele um segredo, deu um segredo para ele,
quer multiplicar tua riqueza por 12? Quero. Então chame 12 pessoas e unge eles para serem príncipes. E o que esses príncipes vão fazer? Eles vão dar, cada um deles vai dar uma oferta de 30 dias de trabalho para o rei. 30 dias do ano, o príncipe oferta. Então, isso quer dizer que um príncipe, um mês do ano, um mês inteiro, ele dá de oferta tudo que ele ganha. E esse príncipe vai se tornar tão rico como Salomão. Então, Salomão chamou 12 e distribuiu a tarefa para os 12 e disse: cada um de vocês vai dar uma oferta de 30 dias para sustentar a casa do rei, e vocês vão receber da mesma riqueza do rei. Então, Salomão teve 12 príncipes que serviam a ele com uma oferta de 30 dias, sustentando a mesa do rei, que era muita coisa, e eles se tornaram tão ricos como Salomão. Então, um príncipe, ele tem essa tarefa, 30 dias do ano ele deveria ofertar, e essa oferta ele dava para o seu líder, o seu rei, aquele que está sobre ele como autoridade. Então, hoje, cada dia dos primeiros 13 dias do mês de Aviv, né? Que é esse mês de Nissan, também dava esse nome, cada dia dedicado para um príncipe. Esses príncipes, eles traziam também para o templo as maiores ofertas de ouro, pedras preciosas, por exemplo, a roupa do sacerdote, que era muito cara, as 12 pedras preciosas que vinham no peito. A roupa de um sacerdote era mais cara que a roupa de um rei. Tanto que o rei Assuero, lá nos dias de Esther, ele, numa daquelas festas que ele fez, ele mandou buscar a roupa do sacerdote que eles tinham saqueado lá no templo. De tão cara, tão fantástica, tão rica que era essa roupa. Então, quem dava esses adornos e esses presentes para fabricar a roupa do sacerdote eram os príncipes. Bacia de ouro, tudo que é de ouro, tudo que é de pedras preciosas, tudo que é de caro, quem dava no templo eram os príncipes. E é tão importante a oferta dos príncipes que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, estava tudo pronto o tabernáculo, tudo certinho, tinha os sacerdotes, tinha tudo pronto, mas Deus não desceu lá. Eu pensei, mas por que você não vai descer aqui, Senhor? O que houve? Deus disse: só vou descer depois que os príncipes entregarem suas ofertas. Então Deus se agrada de ofertas ricas, né? De riqueza. Então Deus disse: só vou descer depois que os príncipes entregarem suas ofertas. Então essa primeira parte desse estudo, eu vou parar por aqui, dizendo assim: você que é uma pessoa que está no Egito e quer se tornar um príncipe, aí estão as dicas. Você já aprendeu, você deve ser o primeiro, dedicar um dia para Deus, o primeiro dia do mês, e também oferecer a Deus, se oferecer para servi-lo com suas riquezas. Então, é dessa forma, você faz o propósito de ser um primicista, que vai dar a primícia de tudo, o primeiro de tudo para Deus. Primeira banana, primeiro fruto, primeira maçã, primeiro de tudo, primeiro do tempo, primeiro de tudo que Deus dá. E aí, então, Deus se coloca também em primeiro. Legal, né? E aí, então, você recebe uma unção de príncipe de primeiro. E foi isso que aconteceu no Egito, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E aí, então, todo ano nessa data, eles preparam as primícias, as melhores ofertas, e eles ofertam a Deus e pedem que Deus os transforme em príncipes, que eles sejam os primeiros nos negócios, os primeiros em todas as áreas. Aí, se você procurar aí Prêmio Nobel, os maiores destaques do mundo sempre foram judeus. Em tecnologia, ciência, qualquer coisa, tá?
eles são sempre os campeões. Então, por isso, são príncipes, porque eles aprenderam a receber a unção de príncipe. Na Páscoa, Deus julga o principado. Tem um principado que é o Mamon, e ele que controla as riquezas. Esse Mamon leva as pessoas à miséria e também escraviza as pessoas que têm muito dinheiro, levando à falência, muitas vezes, impedindo, tal. E na Páscoa ele é julgado. Quando ele é julgado, Deus amarra esse demônio e o povo de Deus prospera. Então, nós vamos encerrar assim. Se você quer ser um príncipe, uma princesa de Deus, a partir de hoje, ser um primicista, alguém que vai ser o primeiro em tudo, faça esse propósito de servir a Deus. E todo dia, primeiro do mês, você vai dar a sua primícia e você vai dar a sua maior oferta juntamente com o seu dízimo. E Deus, então, vai te colocar sempre em primeiro lugar em tudo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento colocando à tua disposição diante de ti cada príncipe e princesa que estão fazendo o propósito de, a partir de hoje, ser primicista e dar das primeiras frutas, dos primeiros frutos do rebanho, da colheita ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar e receber esse presente e que teus filhos sejam os primeiros em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esse voto de ser um príncipe e pedir a Deus que você seja o primeiro em tudo, e você quer dar aquela oferta de príncipe que os príncipes davam, de simplesmente um mês a cada ano, então escreva o seu nome, a data, se tiver a Bíblia com capa, lá na contracapa o dia, para nunca perder, e veja como estará a sua vida daqui a um ano. Então eu vi isto aqui numa cidadezinha, Santa Catarina, Gaspar. O pastor tinha 30 e poucas pessoas na igreja, todos pobres, e eu perguntei quantos queriam ser um príncipe e cada um deles dar 30 dias do ano como uma oferta para os seus pastores. Ou seja, eles iriam sustentar seus pastores por um ano e cada um dos 12 iria assumir 30 dias. Isso quer dizer que eles teriam que dar o valor de 30 dias de trabalho por ano. E aqueles 12 que fizeram o propósito, nenhum ano eu voltei lá. O pastor tinha um carrão, caminhoneta, a pastora também, um apartamento novo no centro. E cada um dos 12 tinha o empresário, bom, cada um multiplicou de uma forma fantástica. E tinha inclusive o primeiro, que era um empresário, também naquele dia que eu estive lá, que eu disse assim, olha, o príncipe, ele tem que sustentar o seu pastor naquele mês que ele assumiu. Por exemplo, se você assumir em dezembro e os pastores quiserem ir para Israel, você tem que financiar tudo. E o cara disse, eu topo. E quando ele saiu dali, ele descobriu que o seu sócio estava ali roubando e ele ia perder milhões. Mas quando ele fez aquele voto, ele ganhou milhões e se tornou o único dono da sua empresa. Então, Deus tem propósitos para os príncipes de forma espetacular, maravilhosa. E Salomão tornou-se o príncipe de todos os príncipes, mas todos os príncipes que aprenderam esse segredo tornaram-se tão ricos como Salomão. Então anote o dia, a hora, se você fizer esse voto, vocês serão também. Ou uma, né? Deus abençoe. Shalom.